Michael, o que tu acha das nuvens? As nuvens são um fenômeno bonito de se ver no céu, ainda mais quando nós estamos acima delas num avião, por exemplo, não é mesmo? Tem razão. O planeta Terra é um lugar cheio de fenômenos maravilhosos que tornam ele mais bonito e incrível. Cada fenômeno traz consigo uma característica única. Pensando nisso, hoje nós trazemos aquela coisa que vemos todos os dias, independente do lugar. É verdade. Você quer dizer, se tiver algum lugar que não existam nuvens, me avisa. Bom, mas isso mesmo. Por isso nossa produção separou algumas informações a respeito delas, das nuvens, que é um dos fenômenos mais comuns que existe e é extremamente importante na vida humana. Se bem que algumas não são tão comuns, não é mesmo? É verdade. Bom, vem com a gente que vamos explicar melhor isso aí. Um bracinho aqui. Fala, meus queridos, tudo belezinha? Aqui quem fala é o Michael Coelho no final. Aqui é o Matheus Kogar. E vem com a gente nessa... Vida temporal. Vida temporal. Gostou? Não. Vida temporal. Gostei. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaríamos de já pedir para que tu deixe o teu joinha aqui embaixo, compartilha com todo mundo e ativa o sininho também para ter a notificação de quando sair um vídeo nosso. Eu não tenho que falar, né? Porque ele já falou tudo. E segue o baile. E segue o baile. Primeiramente, para não perder o costume, vamos explicar o que de fato são as nuvens e como elas são formadas para que tenhamos uma base sobre isso. A nuvem nada mais é do que um aglomerado visível de partículas de água nos estados líquido e ou nos estados de gelo. Ou seja, simplificando, é um conjunto de gotículas de água e de pedaços de gelo suspensos na atmosfera, podendo conter também partículas de poeiras, fumaças e vapores industriais. O Sol faz com que as águas dos rios, mares e lagos evaporem. A nuvem é formada por meio da transformação deste vapor que sobe para a atmosfera. E lá acontece o resfriamento deste vapor e a transformação do vapor em gotículas de água, ou em cristais de gelo, gerando as nuvens. Gotículas. Quando essa condensação, que é do estado gasoso para o líquido, acontece muito próximo à superfície terrestre, forma-se o que chamamos de neblina. A precipitação, ou seja, o retorno da água ao solo, acontece quando as gotículas de água vão ficando mais e mais pesadas, caindo sobre a forma de chuva ou gelo, fechando por assim o ciclo da água. É importante o ciclo. As nuvens possuem uma classificação básica quanto à sua forma e altitude que transitam. A formação do tipo delas depende das condições de temperatura, altitude, pressão e outros fatores, que faz com que apresentem diferentes formas, características e propriedades físico-químicas. Meu Deus. Vamos começar falando então das nuvens mais altas, ou seja, que se formam acima dos 6 km de altura, podendo chegar até 18 dependendo da região do planeta. Elas têm constituição majoritariamente de partículas de gelo e coloração branca em função da sua altura. A primeira categoria são as cirros, que são nuvens altas, mais comuns e associadas a dias bons e ensolarados. Elas têm aparência fina e alongada, com aspecto delicado e sedoso, o que facilita para identificar a direção do vento. As nuvens cirrostratus representam as nuvens finas que recobrem todo o céu, parecendo um véu dando um aspecto leitoso. Permite grande passagem de luz solar e podem originar halos solares, ou seja, aquele círculo de cores que se forma em torno do Sol pela decomposição da luz ao passar pelas partículas de gelo. Já as cirrocúmulos são as nuvens de menor visibilidade dentre as mais altas. Elas surgem individualmente em longas fileiras, ocupando uma grande extensão do céu, e podendo aparecer tanto em sequência quanto de formas isoladas. São nuvens muito finas e indicam jatos de corrente de ar e turbulência. É bom para o piloto de avião saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Seguindo para a categoria seguinte, temos as nuvens médias que podem aparecer de 2 a 6 km de altura. Suas partículas podem ser formadas pela mistura de gotículas de água e cristais de gelo. Na categoria média, nós encontramos as altocúmulos, que são compostas por gotículas de águas e não ultrapassam 1 km de espessura. Possuem um aspecto fibroso e difuso com um formato que lembra pequenos tufos de algodão, podendo ser brancas ou cinzas. Elas não formam chuvas, mas quando elas aparecem no início da manhã, pode ser um sinal de trovadas ao final do dia. Olha só, interessante, né? As nuvens altostratus, quando aparecem no céu, encobrem parcialmente o Sol e podendo variar a sua cor de cinza ao azul. Esse tipo de nuvem é formado por gotículas de água e cristais de gelo. Ocupa uma área grande do céu e tem aspecto de lençol ou véu fibroso. Ela é parecida com os cirrostratus, mas a diferença é que não formam os halos solares. Solares.
Já na última categoria temos as nuvens baixas, que possuem a sua base até 2 km de altitude, podendo exceder em altura um pouco devido ao tipo de nuvem. As partículas dessas nuvens são geralmente de gotículas de água. Interessante. Engraçado que as nuvens médias elas começam com alto, mas só que na verdade elas não são altas. As nuvens altas elas começam com cirros. E as nuvens altas começam com são medianas. Não. As nuvens altas são cirros. E as nuvens médias começam com alto. Interessante. Diferente. O que será que deu o nome das nuvens? Não sei. As primeiras nuvens das categorias de nuvens baixas são as estratos, que representam uma camada uniforme de nuvens que cobre todo o céu, impedindo que a luz solar passe. Tem um aspecto de um nevoeiro que não toca no chão, podendo originar chuviscos. As stratocúmulos representam nuvens baixas que se agrupam em filas, possibilitando assim que se veja a cor do céu nos espaços entre elas. São grandes em dimensão e raramente provocam precipitação. As nuvens cúmulos representam as nuvens mais comuns, apresentando várias formas. São conhecidas popularmente como nuvens de algodão. Elas são isoladas e sua cor pode variar de branca ao cinza, e quando surgem indicam bom tempo com presença de sol. As nimbostratos representam nuvens baixas e geralmente apresentam um aspecto amorfo e base difusa, muito espessa, de cor escura ou cinzenta. Essas nuvens estão associadas a períodos de chuvas contínuas e impedem que o sol seja visto. É engraçado, né? Que todas as nuvens elas te indicam alguma coisa em relação ao tempo. E por último, temos a cumulonimbus, que são as nuvens mais perigosas e de grande espessura de camada, podendo chegar a mais de 18 km de altura. Elas são as nuvens de tempestade associadas a fenômenos atmosféricos, como trovoadas, granizos e aguaceiros. Apresentam-se isoladas e são formadas por água superesfriada, cristais de gelo, flocos de neve e granizo. É complicado. Essa daí é pra tirar as roupas do varal, hein? É verdade. É pro furacão, mina. E por fim, você já deve ter se perguntado por que as nuvens de chuva são escuras e as demais são brancas ou cinzas. Bom, o motivo que isso acontece é normalmente as nuvens de chuva são geralmente bem espessas, o que dificulta que os raios solares passem pelas partículas de água das nuvens. Assim, como não recebem luminosidade, acabam adquirindo um aspecto mais escuro. A mesma ideia acontece com o oceano, à medida que aumenta a profundidade, diminui-se a luminosidade, tornando-se mais escuro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. E além de tudo, ativa o sininho para receber a notificação de quando sair um novo vídeo e comenta aqui embaixo qual é a tua nuvem favorita, se a gente deixou alguma nuvem de fora. Particularmente, a minha nuvem favorita é a nuvem de algodão, que dá para ver vários formatos nela. Formato de lobo, de tigre. A imaginação é fértil, eu acho, né? É verdade. Bom, mas então é isso. Até a próxima. Até a próxima. Valeu! Falou. Take 3. Pera aí que entrou um... O bicho quase entrou na minha vida aqui. É o meu também. Que loucura. Um zumbi. Ô produção, vamos tentar achar um repelente aí, pô. É contra um ventilador.